todos. Nós vamos dar início, então, ao nosso estudo da noite de hoje, a nossa live aqui do Centro Espírita Amor à Verdade. O nosso tema do estudo hoje vai ser a indulgência. Nós vamos iniciar com uma página do livro Vida Feliz, do Espírito Joana de Anjos, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Usa da medida de tolerância para com o teu próximo, conforme a esperas receber de alguém em momento próprio. Ninguém existe na Terra de hoje que marche sem equívocos, sem temor, sem tormentos, gerando aflições quando desejava acertar e produzindo sofrimento quando intentava apaziguar, necessitando compreensão como efeito tolerância. Assim, semeia hoje a tolerância, de forma a colhê-la amanhã. Bom, então nós vamos, nesse momento, dar início ao nosso estudo, vamos realizar a nossa prece. Então, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amigo, de bons amigos espirituais, pedimos o amparo e as bênçãos para a nossa reunião na noite de hoje, que ela seja proveitosa para cada um de nós, para aqueles que vão estar em sintonia, sintonizados aqui na nossa live, Centro Espírita Amor à Verdade. Não temos a pretensão de sabermos tudo, de darmos conselho, mas apenas de refletirmos, de buscarmos entendimento desses conceitos tão importantes que a doutrina espírita vem nos trazer, que o teu Evangelho, Jesus, vem trazer para cada um de nós. Ajuda-nos para que possamos abrir a nossa mente e nossos corações para esses ensinamentos, principalmente nesses tempos difíceis pelo qual passamos, de pandemia, de crise social, econômica e espiritual. Que as vibrações aqui produzidas possam chegar àqueles que mais necessitarem. Muito obrigado, que assim seja. Bom, o tema de hoje, como foi falado, é a indulgência, e vamos iniciar, então, as nossas reflexões com uma definição aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos fazer um estudo baseado em uma mensagem de dois espíritos, que está aqui, que é o São João, bispo de Bordeaux, e o Fret, bispo de Navarre. São duas mensagens, e nós vamos pegar a definição dada aqui no início, que ele fala assim: a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de que não sejam conhecidos senão dela mesma. Então, por aqui a gente já pode fazer uma reflexão sobre o que seria a indulgência, de não perceber tanto as falhas, os defeitos de caráter do nosso próximo. Nós sabemos que isso é muito difícil, porque a nossa tendência é sempre ver o erro do outro antes de vermos os nossos próprios erros, e pelo fato também de vivermos num mundo ainda imperfeito, de provas e expiações, onde temos que constantemente estar lidando com as dificuldades do nosso próximo. Então, é um exercício diário que nós temos que fazer. Bom, essa definição nos faz refletir sobre uma passagem de Jesus, que ele nos fala, Jesus, na época em que ele esteve entre nós, ele já tinha essa preocupação, sobre essa questão dos erros, da nossa dificuldade de percebermos os nossos erros. Então, ele fala que, assim, por que observa o cisco, porque observa o cisco que está no olho do vosso irmão quando tendes uma trave no vosso olho? Ou seja, o cisco é aquela coisa mínima, que a gente consegue perceber no olho do próximo e não vê uma trave, que é um tronco imenso que está dentro da nossa própria visão, dificultando a nossa visão. Então, Jesus já nos alertou, em relação a isso. E nós não podemos nos arvorar em querer
né, corrigir o erro do próximo quando nós sabemos que temos também dificuldades, né? Por aí já nos leva a uma reflexão profunda. E ele também nos traz o exemplo, que é muito interessante, daquela mulher que estava sendo apedrejada, né? E está cometendo adultério, e ele fala: atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado, que estivesse sem erro. E aquelas pessoas, né, aqueles homens que estavam apedrejando, pouco a pouco foram parando, refletindo e parando de apedrejar, até que todos foram saindo, né, e deixaram a situação, a mulher livre, ou seja, vestiram a carapuça, que eles tinham imperfeição, então não tinham direito de apedrejar. Então, são duas reflexões assim, bem interessantes, né? E nós temos aqui, também, dentro dessa mensagem, ele fala aqui, ó, a indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para prestar um serviço, tendo ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Ou seja, se for para prestar uma ajuda, né, nós podemos até perceber o erro do próximo, né? Então, e temos que ter cuidado para que essa questão, não devo ver o erro de ninguém e tal, e a gente não ser conivente com o erro, né, com as falhas morais do nosso próximo. E isso é algo que tem que ter muito senso, né, uma percepção assim bastante aguçada, para que a gente não seja conivente com o mal, né? Mas sim, é como ele fala aqui na mensagem, né? Com muito cuidado e procurar ajudar aquela pessoa a perceber os seus erros, né? Isso tem que ter muito tato, né, e muito cuidado para não sermos coniventes com o mal, porque o erro ele existe em nós, existe no próximo, né? Agora, e temos que saber avaliar, né? Ter um senso de justiça para não cometermos equívocos, e a partir do momento que percebermos, tentarmos, né, se tivermos acesso àquela pessoa, ajudá-la a perceber de alguma forma, né? Bom, aí ele tem um outro trechinho aqui, dando continuidade na mensagem, ele fala aqui, ó, quer ver? Sede, pois, severo para convosco, indulgente para com os outros. Aí ele continua aqui, ó, sede indulgente para com as faltas de outros, quaisquer que sejam. Mas, não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. Aí eu fiquei pensando nessa palavra que severo, né, severidade. Aí uma outra reflexão que é interessante nós realizarmos é que, com relação a essa questão da severidade, nós temos que ter cuidado com aquela questão, até Joana de Ângeles nos fala muito sobre isso, né, da questão da autopunição, né, e nos punirmos, porque, né, se vê em erro, a pessoa se vê, né, vou ter uma punição em relação a mim mesmo porque eu errei, né? Então isso é muito complicado, muito perigoso, porque pode cair no sentimento de desvalorização pessoal e favorecer até processo obsessivo, porque o indivíduo se acha assim que ele errou, falhou numa situação e fica se autopunindo, né? E isso é algo assim que tem espírito que está há séculos nesse movimento de não buscar uma mudança do padrão mental e acaba favorecendo muito o processo obsessivo, né? E de autovalorização, né? Então aí para tentarmos superar isso, temos que ser indulgentes para conosco também, de alguma forma, né? Aí entra a questão do perdão, o auto-perdão, o auto-amor, sim, né? Utilizar essas virtudes que temos que ter em relação ao próximo, mas conosco também. Mas também não devemos passar a mão na nossa cabeça o tempo todo. Então, que aí que entra aí a avaliação criteriosa, né, de bom senso, para ver, poxa, não, eu errei sim e tal, mas isso não é motivo para, por exemplo, me impedir de estar fazendo um trabalho no bem ou de participar de um grupo de estudo, né? Porque tem pessoas que se autopunem de uma tal maneira que a pessoa se anula totalmente, né? Ela não se acha digna nem de entrar num templo religioso, de participar de uma atividade, quando, na realidade, o que Jesus também falou? Quem precisa de médico? São os sãos ou são os doentes, né? Então, temos essa reflexão também. Bom, e a partir do momento que nós reconheçamos essas imperfeições, que estão muitas vezes em nós, né?
como devemos fazer para corrigi-las, né? Superar esse momento. E aí nós temos que buscar o respaldo, o apoio no que a doutrina espírita coloca para nós. Né? Aí, mais uma vez, a gente tem que trazer essa proposta de Santo Agostinho, né? que os espíritos também reforçam essa importância do autoconhecimento, está na questão 919, e da questão de fazermos o balanço diário. Não tem outro caminho. Né, de fazermos aquela autoavaliação, poxa, como é que eu estou agindo? Será que eu estou tendo essa indulgência com o meu próximo? Será que eu estou sendo tolerante? Será que eu estou conseguindo, né, lidar com as imperfeições do meu próximo, sem que isso me atinja tanto? Né? E se a pessoa não conseguir fazer esse exercício sozinho, aí ela pode buscar, né, dentro da proposta que o Espiritismo traz, o acolhimento fraterno, o atendimento fraterno, que agora está online, né? Se a pessoa precisar, ela pode fazer um contato com os médios da casa, com os dirigentes da casa espírita, e solicitar que, com certeza, vai ter alguém que vai dar uma escuta. Né? E a pessoa falando do problema, da sua dificuldade, ela vai conseguir elaborar de uma forma mais fácil, ela vai, né, conseguir vamos dizer, despotencializar aquela energia negativa, aquilo tudo ali que está, né? E aí ela pode entrar também num processo, num tratamento espiritual, que agora, de certa forma, está um pouco interrompido também devido à pandemia, mas que existe a irradiação, a prece, a distância, né? Ela pode dar um nome dela, da pessoa com quem ela está tendo uma dificuldade, e através da irradiação, né, que é feita na nossa casa, né, às quintas-feiras, às quartas-feiras, ela vai ter a possibilidade, vamos dizer assim, de levar uma ajuda e favorecer a ajuda àquela pessoa com quem ela tem dificuldade e para ela mesma. Bom, nós temos também a possibilidade do estudo sistematizado, que é o estudo em grupo, né, vamos colocar assim, que vai favorecer também esse processo de autoconhecimento, porque é através daquela troca, de dar uma opinião, de ouvir a opinião de um colega, de um companheiro de ideal, de pegar o texto ali, ler, fazer uma reflexão. Né? O estudo da mediunidade, que é importantíssimo também, o estudo em grupo, né, onde todos nós somos médiuns, todos nós temos essa possibilidade, essa sintonia com o plano espiritual, né? E isso é fundamental nesse processo de melhora, porque a partir do momento que a gente consiga estar consciente desse processo, ele vai fluir de uma forma cada vez mais ampla, cada vez melhor, e vai nos ajudar, né, na nossa melhora. Bom, nós temos também a possibilidade do grupo da família, que é um grupo também importantíssimo dentro da casa espírita, né? E hoje, quando a gente fala do grupo da família, a gente estende isso à própria criança e estende para o adolescente, para o jovem. Por que não, né? A criança já desde cedo ela começar a refletir sobre os ensinamentos do Evangelho do Cristo, da doutrina espírita. Por que não o jovem também, né? Começar já desde cedo. E a própria família, porque quando a gente fala de indulgência, um local que é um grande laboratório, como o Raul Teixeira fala, um grande laboratório para nossas experiências e de aprendizado é a família. Né? Então, e nós, dentro do SEAV, né, nas casas espíritas em geral, temos um espaço, no nosso caso, os sábados, né, às 16 horas, às 15 horas para a criança, 16 para a família e 17 horas para os jovens. Então, o sábado da nossa casa é dedicado ao estudo das questões da família, né, para a criança, o jovem e o adulto, né, seja pai, seja tio, seja avó, né? A gente não tem essa questão, tem que ser só o pai e a mãe, não, pode ser qualquer familiar que queira ajudar aquela criança, e nós estamos lá, todos os sábados, para buscar esse entendimento. E é um exercício de tolerância, de buscar, porque é difícil, porque a gente sabe que a família tem toda uma programação espiritual, e muitas vezes os espíritos que vão se encontrar ali precisam aparar as arestas, né? Procurar vencer, superar divergências, dificuldades de convivência, e a proposta desse grupo é nos ajudar a superarmos essas dificuldades. Né? Então, são caminhos que o Espiritismo nos oferece. Também a prática da caridade, né? Não podemos esquecer que, através da prática do bem, muitas vezes nós vamos exercitando as nossas virtudes,
né, de alguma forma, né? Então, no contato ali com a necessidade do outro, nós vamos nos tornando mais sensíveis, nós vamos ver que o nosso problema, muitas vezes, ele não é tão grande quanto a gente imagina, e vamos ver até a dificuldade do outro, às vezes, de receber essa ajuda, sermos tolerantes também, exercitarmos a tolerância, né, do que nós estamos propondo a fazer, às vezes não vai ser bem aceito e tal, a gente tem que ter aquela humildade de reconhecer que aquele nosso irmão, aquela nossa irmã está num momento difícil, e às vezes ele ainda não está nem preparado para receber uma ajuda, mas, né, nós estamos ali fazendo a nossa parte, às vezes podemos fazer apenas uma prece, né, ou fazer uma ajuda indireta através da irradiação, colocando o nome deles, né, no nosso caderno de prece, e assim nós vamos, através da prática da caridade, nós vamos também exercitar a tolerância, né? E nós temos, né, como espíritos, a grande oportunidade, né, como espírito, como eu falei, né, o bispo de Nevers, ele nos fala assim, uma mensagem que eu achei muito interessante, que eu separei aqui, que é para nós lermos. Ele coloca aqui, ó, o Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes aqueles que te conhecem e que aproveitam os salutares ensinos dos Espíritos do Senhor. Então, nós temos que estarmos felizes por conhecermos a doutrina espírita, que não podemos esquecer que é a terceira revelação, né? Nós sabemos que a primeira revelação veio através de Moisés, a segunda através do Cristo, né, que é o cristianismo, e a terceira foi a própria promessa do Cristo, que ele nos falou que nos enviaria o Consolador, né, que não nos deixaria órfãos. Olha só, o Cristo, ele veio e deixou para nós esse legado. Ele falou, vos enviaria o Consolador que virá restabelecer todas as coisas, né, e nos ajudar nesse processo de entendimento. E o Espiritismo é a terceira revelação, o Consolador prometido. Aí ele fala, ó, para eles o caminho é iluminado, para aqueles que buscam, né, a doutrina espírita, em todo o seu percurso podem ler essas palavras que ele indica, o meio de atingir o fim. Qual é o fim? Né? A nossa evolução. E qual o meio de atingir? Ele fala, ó, caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo, como para consigo mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor de Deus acima de todas as coisas. Porque o amor de Deus resume todos os deveres, e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Então, essa questão da caridade, ela não é apenas restrita à caridade material, ela é importante. Até eu tenho tido chance de estar participando do trabalho do SAPS, né? A gente percebe que nesses tempos o quanto está sendo complicado, difícil para as pessoas muitas vezes ter o básico em casa, né? As pessoas terem o alimento, o vestuário. Agora nós entramos aqui, estou aproveitando para fazer a divulgação aqui das nossas campanhas, tá? Mas tudo isso faz parte desse processo também de sermos indulgentes para com o nosso próximo, com as dores do próximo, né? Com as dificuldades do nosso país, do nosso planeta, né? Então, a campanha do caso do agasalho, agora que nós vamos entrar, né, do cobertor. Então, essa caridade, ela é importantíssima, né? É a caridade material. Mas existe uma outra caridade, que é a caridade espiritual, que ela é um pouco mais difícil, um pouco mais complexa, mas que exige de nós um esforço, né? Esse esforço de tentarmos ser indulgentes, né? Tolerantes, sabermos perdoar os erros do nosso próximo, né? E aí vem uma indagação, né? Eu fiz aqui uma indagação, como é que eu estou no meu trabalho da caridade, né? Bom, aí esse trabalho da caridade em relação ao trabalho do bem, vamos colocar assim. Aí aquela questão, a primeira caridade é para conosco. Aí a gente vai pensar assim, poxa, a nossa primeira e mais importante missão é a nossa melhora interior, de transformarmos as nossas tendências negativas. Aí a pessoa pode pensar assim, poxa, mas eu tenho uma missão, né?
Sim, aí a gente pode até fazer um questionamento. Todos nós temos uma missão, uma tarefa, né? Não é só essa tarefa de ajudar o próximo, ela é fundamental. Mas a primeira tarefa, e a mais importante, é a da nossa melhora íntima, né? Da nossa melhora interior, né? E se nós conseguirmos realizá-la com êxito, nós vamos chegar no outro lado da vida, no plano espiritual, como espíritos completistas, né? Como nos fala André Luiz, né? O que é o completista? O completista é aquele espírito que conseguiu, ele teve todo um planejamento reencarnatório para vir aqui para realizar determinadas tarefas no bem, né? A tarefa da sua própria melhoria, e ele atinge essa meta, vamos dizer assim, mais de 60% a 80%, né? Ele vai mais da metade, vamos colocar assim, que é uma referência para nós, que ainda precisamos dessa referência, do número, né? Porque o número ele nos dá essa visão, né? Aí vamos dizer, o completista, não, ele não vai conseguir 100%, mas se ele atingir um quantitativo, né, de realizações no bem, né, e até comparando com a outra encarnação, ele vai estar, ele é vitorioso, ele conseguiu cumprir a sua tarefa. E esse é o nosso desafio, né, de nós conseguirmos realizar, porque o que os espíritos têm nos alertado, e é algo que a gente tem que estar sempre refletindo, né, que quando o espírito ele se programa para vir, para reencarnar, não, quando eu quero reencarnar, porque eu quero agora exercitar a indulgência. Vamos pegar o tema do estudo hoje. Não que na última encarnação eu não fui indulgente com os problemas, com as dificuldades do próximo, né? Eu não pratiquei a caridade como eu tinha que praticar. Aí o espírito impede, implora lá e tudo, porque a gente sabe que para reencarnar tem uma fila, né? E não é uma fila pequena. E ele pede aos mentores, não, vamos levar o seu pedido lá para os maiores da espiritualidade e tal, vão avaliar teu caso, aí não foi autorizado, mas você vai voltar para a tua reencarnação, mas você vai procurar se comprometer com o bem, não é isso? Que você, não, pode deixar, eu vou sim, eu vou, agora eu sei que a terceira revelação já está lá no planeta, né? Já está lá em andamento, eu vou procurar ser um médium consciente, eu vou procurar me enganjar numa casa espírita, tal, eu quero até renascer numa família espírita. Olha o pedido, né? E tal. Aí os mentores, como, né, Deus é misericordioso, está sempre procurando nos ajudar, fala, não, tudo bem, seu pedido vai ser, né, vai ser aceito e tal, você vai poder renascer num lar espírita, você vai ter contato com a doutrina espírita desde cedo, né, para ver se dessa forma, dessa vez, você consegue ser mais indulgente. Tá, ok? Aí tá, o espírito vem, tem todo aquele planejamento, ele vai escolher lá quem são os seus pais, tudo planejado, ele renasce. E mal sabe ele que aqueles pais, os irmãos que vêm, são espíritos que tiveram alguma dificuldade com ele, mas isso aí não precisa revelar, né? Ele vem e tal, com aquela expectativa, renasce. Renasce no corpo físico, fase de criança infantil e tal, ele já começa a demonstrar aquelas tendências não muito boas, né? Aquela tendência a ser um pouco intolerante, um pouco impaciente com as dificuldades e tal, mas está ali naquela fase infantil, a mãe, o pai ali, tal, tentando corrigir e tal. Aí ele vai crescendo, vai para a evangelização e tal, chega às vezes até a mocidade e vai procurando, vai estar sempre ali sendo orientado. Até que chega um dia, um período, né, que os espíritos falam que após os 7 anos, vamos dizer para uns, mas fazendo uma análise assim mais detalhada, a gente vê que o espírito ele só assume mesmo a sua identidade total após a adolescência, né? Isso já tem uma leitura em relação a esse aspecto, porque a gente vê que na adolescência o espírito ele muda o seu comportamento, né? Muitas vezes ele assume características que ele na fase infantil ele não tinha. Mas ele completa a reencarnação com 7, 8 anos, mas ele completa as suas tendências que trazem de outras vidas na fase mais da adolescência, por volta lá dos seus 16, né, 18 anos, 20, por aí. Aí o espírito começa a apresentar umas características um pouco complicadas. Mas aí entra a importância, né, do trabalho da evangelização, do trabalho da mocidade, no sentido que de instrumentalizar esse espírito, de fornecer a ele as condições para que ele possa ele ter esse contato com as suas dificuldades, com as dificuldades do núcleo familiar em que ele nasceu, e mesmo sendo um núcleo religioso,
né? Ele precisa ser, pode ser católico, pode ser da igreja evangélica, ou budista e tal. Ele vai lidar com um espírito ainda imperfeito, né? Porque não temos essa ilusão de que eu sou religioso, ou eu sou da igreja tal, da religião tal, a minha família é perfeita. Não. Isso não quer dizer muito. É claro que é uma tendência a buscar essa melhora, ter o conhecimento ali em mãos, facilitados e tal, vai ajudar, vai favorecer bastante. Então, esse espírito ele vai estar ali naquele núcleo familiar, ele vai precisar, né, de toda essa orientação e essa ajuda, e muitas vezes é quando o espírito, muitas vezes, ele acaba se perdendo. Ou seja, aí começa as companhias, né? Começa os convites para festas, bailes e tal, e shoppings, e começa também a fazer cursos, e fazer faculdade, aquela coisa toda, e estágio. Aí, aquele compromisso que foi assumido na espiritualidade, né? Não que eu vou... Lembra que eu falei lá no início, né, que o espírito, não, eu vou reencarnar lá assim, eu vou procurar seguir a religião e tal. Aí o espírito vai, e como existe um certo esquecimento do passado, ele vai deixando de lado esse compromisso, ele vai esquecendo, inconscientemente às vezes, não é nem às vezes tanto maldade, é porque ele acaba se envolvendo com muita coisa, e às vezes a família afrouxa um pouco, não procura, né, forçar um pouco aquela participação, ou dar aquela orientação até dentro do lar, né, do evangelho no lar, e tal, aquela coisa de levar o jovem para os encontros, para participar. E como o espírito já tem aquela rebeldia dele, ou aquela dificuldade, ele acaba deixando em segundo plano o caminho da religião, né? E acaba muitos... Aí, o que vai acontecer? Muitas vezes, alguns até se afastam por um tempo e depois retornam, né? Completa lá o curso, a sua faculdade, o seu curso técnico, que seja, né? E tal, ele volta, né, para as origens lá do centro, da igreja, e recomeça a sua participação. Muito bom. Já é um passo. Não quer dizer também o fato dele ter voltado, ou estar participando ali da religião, que ele vai vir a ser o completista, ou ele vai conseguir completar ou alcançar essa evolução. Mas é uma possibilidade maior. Vocês concordam? Porque a partir do momento que o espírito ele está ali, integrado, né, participando, ele começa a assistir palestra, ele se enganja no estudo sistematizado, ele fica assiste mais palestras, né, e por aí vai, participa de encontros, de congressos e tal, ele vai conseguindo se autoeducar, né, vai conseguindo alcançar um padrão de evolução um pouco melhor. E a tendência dele chegar ao fim da encarnação dele, e aí, conforme o tempo vai passando, a idade vai chegando, ele vai se enganjando no grupo mediúnico, na mesa mediúnica, no trabalho social, né, de ajuda ao próximo, né, e várias campanhas que existem no movimento espírita, e ele vai conseguindo moldar a sua evolução, gradativamente, claro, isso ao longo do tempo. Mas se ele se afasta, né, o que vai acontecer? Ele tenderá, né, a deixar esse processo estagnado, um pouco parado, e favorecer até o processo obsessivo, né? A gente sabe que os obsessores ficam ali, né, inimigos do passado, que vão se aproveitar, né, desse afastamento para induzi-lo aos erros, né, e a toda uma série de quedas, né? Então, aí entra a importância dessa questão da tolerância, da indulgência, da família, do núcleo familiar, de acolher esse jovem ou esse indivíduo, né, que às vezes não é tão jovem, mas que quer retornar à casa espírita, e receber todo esse acolhimento para ele dar continuidade ao seu processo evolutivo. Bom, então, o espírito ele tem sempre a oportunidade de usar o livre-arbítrio dele, né? Porque a maneira que ele tem de superar essas tendências é o bom uso do livre-arbítrio. Mas para que ele utilize bem o livre-arbítrio, ele tem que ter uma referência. E no caso, nós espíritas, a nossa referência é o quê? É o cristianismo, é o que o Cristo deixou para nós como referência, de exemplo, né, e de ensinamento. E o que os espíritos elevados, superiores, também vêm trazer, vêm confirmar o que o Cristo deixou na realidade, né? E Jesus, praticamente, ele deixou um roteiro para todos nós. E os espíritos vêm apenas o quê? Nos ajudar a entender esse roteiro, né? E ele vai precisar usar também a sua vontade firme, né? A sua decisão,
que Leon Denis fala que é uma das potências da alma, né, como o amor, né, ele vai ter que praticar esse amor, tirar de dentro de si tudo que ele traz, né, de vontade de acertar, para poder vencer essas tendências negativas do passado, né? Bom, e aí o fato, como eu falei, de estar vinculado a uma religião vai favorecer, né? Não é a certeza de que vai conseguir. E aí o espírito vem, renasce ali num grupo religioso, e ele vai poder ter aquelas referências positivas ali, né? Dos grandes médicos, dos grandes missionários, dos pais que se esforçam ali para praticar, de seguir ali a religião, e isso tenderá a ajudar nesse processo da reforma íntima desse espírito, da sua melhora. E ele vai perceber, de repente, se aquele espírito se programou. Não, eu tenho que vencer, eu tenho que ser mais indulgente, porque eu sou chamado, aquela pessoa que não é indulgente, eu meio pavio curto, né, e tal, que não tolera o erro do próximo, aquela coisa toda, né? E ele vai, né, de alguma forma, ter chance de exercitar essa indulgência, esse amor, né, ao próximo, capacidade de perdoar, com uma lição de ser misericordioso, né, como Jesus falou no Sermão da Montanha, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E ele vai entender que ele só vai alcançar misericórdia, ou perdão, se ele também, pela lei de ação e reação, que é uma das leis que a doutrina vem ressaltar, né, realçar para nós, é o quê? Nós vamos receber de acordo com aquilo que estamos dando, né? Então, a partir do momento que a gente sermos tolerantes, indulgentes para com as imperfeições do próximo, nós também precisamos de indulgência, precisamos do perdão. Então, é uma reciprocidade. Agora, se a gente se fecha e não consegue ser indulgente, há uma cobrança, aí a nossa chegada, às vezes, no plano espiritual vai ser difícil, né? Porque vão cobrar de nós uma série de questões também, né? Agora, é todo um aprendizado, né? Isso não é algo simples, né? Mas nós temos ao nosso favor, primeiro, a lei de evolução, que a nossa tendência é alcançarmos a evolução. E a ajuda do plano espiritual, né? Porque eles fazem um esforço muito grande. Vamos pegar esse jovem que está se desviando, ou esse indivíduo, né? Ou uma mulher que não assumiu o compromisso feito lá na espiritualidade de ser médium, ou de participar de um grupo religioso, seja, ou de buscar sua melhora. E aí a espiritualidade se mobiliza, né? Eles vão se mobilizar para tentar nos ajudar pelos canais da intuição, né? Da inspiração, para nos ajudar, até no momento de sono, né? Aquele momento assim que existe o desprendimento pelo sono, e eles se aproveitam dessa possibilidade para chegar até nós, para chegar e nos intuir, nos falar, poxa, aí nós lá, quando saímos do corpo, né, deitado, dormindo, aí sai o espírito, vai lá, aí faz aquele bate-papo, aquele acolhimento fraterno lá na espiritualidade, né? E fala, poxa, mas você prometeu que você iria seguir, e a gente está percebendo que você não está conseguindo, faz um esforço, aí tenta nos dar conselho, nos orientar para que a gente consiga, né? E aí, assim, eles vão tentando fazer o papel, né, que é um papel importantíssimo, de nos ajudar nesse processo evolutivo, né? E eles nos aguardam e contam conosco na construção do mundo de regeneração, porque nós estamos passando de um mundo de provas e expiações, né, que estamos ainda, mas já estamos na transição, chamada transição planetária, para um mundo de regeneração, onde as relações terão uma qualidade bem maior, né? Essa questão da indulgência, essa questão da prática da caridade, da ajuda, né, ao próximo, e tudo isso vai estar mais evidenciado, né? O nosso mundo está seguindo em direção a esse mundo de regeneração, mas depende de nós ouvirmos esse chamado e nos esforçarmos, né, fazer esse esforço de vontade firme, né? Joana de Anjos, ela fala muito assim ampliarmos o nosso nível de consciência, né? O que seria isso? A gente sairmos dessa fase mais do terra a terra, né? Do olho por olho, dente por dente, né? Dessa coisa de só se preocupar com as questões materiais e ampliar para um nível da espiritualidade, que é o que o nosso mundo hoje, o nosso planeta está pedindo,
né? Se a gente for avaliar o planeta está cheio, a parte tecnológica já chegou num ponto bem avançado, né? Nós temos hoje aí vários exemplos da própria ciência, apesar da ciência ainda não ter chegado à culminância que ela pode chegar, mas isso tudo também depende da nossa elevação moral. A gente tem um exemplo aí típico aí da vacina, né? A vacinação da Covid, né? Que a ciência não consegue ainda produzir para o mundo inteiro, vamos dizer assim, a quantitativo de vacina que seria adequado, né? A gente está vendo aí as coisas se arrastarem, com muita dificuldade. Por quê? Para você ter o domínio dessa tecnologia, exige pesquisa, exige investimento na ciência, em centros de pesquisa de ponta e tal, para você produzir lá o INFA, né? Que é a questão do IFA da própria da produção, né, de domínio da tecnologia da vacina. E a gente vê aqui os países menos desenvolvidos, como o Brasil, não consegue, fica aí marcando passo e tal. A gente não está aqui condenando um ou outro, não. Isso já é um processo que está vindo de muito tempo e está culminando agora, mas é algo que já vem de muito tempo, né? Esse desinvestimento na ciência, essa falta de recursos, né? Que um país rico como o nosso, como o Brasil, não era para estar numa situação dessa. Nós temos aí minérios, nós temos petróleo, nós temos uma riqueza aí comensurável aí da própria população, que é um povo trabalhador, né? E às vezes você vê alguns gestores que não estão preocupados em motivar isso, e às vezes até se programaram no plano espiritual para favorecer essa evolução do planeta, do país, né? Mas chegando aqui se deixam levar pela ambição, pelo interesse pessoal, pela questão, não, primeiro é minha família, o que se sobrar vai lá para os mais carentes e tal, né? Não se preocupa com o país, com desenvolver o país, não, deixa isso aí que as coisas vão se fazendo sozinha, ou não, a gente tem outras coisas para se preocupar, e vai deixando a coisa, e vai chegando num ponto que a gente vê a situação, né, que nós estamos, e hoje a carência social muito grande também, né? Muita gente sem ter o necessário dentro de casa, e a falta de emprego, de possibilidade de trabalho. Mas isso tudo é fruto, muitas vezes, do nosso egoísmo, né? da nossa negligência. Agora, o que precisamos fazer para superar tudo isso, de alguma forma, é o quê? É o desenvolvimento moral e espiritual, que é o grande desafio, até de nós espíritas, da doutrina espírita nesse momento, é de nos sensibilizar para essa importância, e isso ser uma corrente do bem e se espalhar, e a partir do momento que houver esse olhar para a necessidade do outro, né, a importância do desenvolvimento científico, tecnológico, sim, da própria ciência material, mas, sobretudo, também da ciência espiritual, da arte, da ciência de saber viver, conviver, né, de superar a agressão, superar a intolerância, né, de superarmos, né, a falta de indulgência, né, como o tema de hoje nos fala. E esse exercício, né, é o grande desafio nosso, né, dessa autossuperação, de a gente não ter que combater o outro, mas combater a nós mesmos, a si mesmo, né? Então, nós estamos nesse processo e, graças a Deus, a doutrina nos dá muitos recursos, né? Abre o leque da espiritualidade, mostra a realidade do plano espiritual, né? Hoje nós já temos a doutrina já em várias áreas da ciência, da arte, né? No cinema, no teatro. Nós temos a literatura espírita, nós temos vários congressos, encontros, a própria internet favorecendo esse acesso, né? Então, os tempos são chegados, né? E isso é o que obedeceu toda uma trajetória que a humanidade fez, e hoje nós estamos chegando num ponto culminante, em que vamos passar de provas e expiações, onde o sofrimento, a dor, né, vai ficar em segundo plano, e nós vamos passar para um mundo de regeneração, onde o nosso nível de consciência vai estar ampliado. Mas depende de cada um de nós fazermos esse esforço de mudança, de melhora, para que possamos transformar o nosso planeta. Não é só o nosso país, não. Estou falando, não, é o planeta como um todo, porque todos temos que ir junto para essa mudança. O planeta melhorar a qualidade como um todo. Enquanto houver o choro de uma criança, de alguém sofrendo e dor, o planeta ele não vai alcançar esse padrão, esse nível de mundo regenerado. Então, é o planeta como um todo. Então,
E a doutrina, ela já está praticamente em todo o planeta. Ela chega, e a mediunidade é inerente a todas as pessoas, a todas as religiões. Não vamos dizer que é só do espiritismo, não. O católico tem lá a mediunidade, os fenômenos têm acontecido, o milagre, aconteceu isso assim e tal, a paranormalidade e tal, né? A manifestação do Espírito Santo, que seja, mas, né, tudo ali é um fenômeno que essa realidade espiritual é inerente a todos. Ela está no mundo inteiro, ela não é inerente aqui ao Brasil. O Brasil é um povo religioso, é o coração do mundo, né, como se fala, a pátria do Evangelho, mas isso é algo inerente à criatura humana, que está aqui no Brasil, está em toda parte. E isso nós temos a nosso favor, a lei da evolução, né, e essa possibilidade da espiritualidade se manifestar e nos alertar, e nos orientar nesse processo. Né? Então, que nós possamos aceitar esse convite, essa proposta de renovação, né, que a doutrina espírita vem nos trazer, né, e vamos seguir em busca da nossa melhora. Tá? Muito obrigado pela atenção. Então, agora nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecemos, Senhor, a grande oportunidade de estarmos aqui, que essas reflexões nos ajudem a nos melhorar a cada dia, e que essas vibrações, somadas com as vibrações dos nossos irmãos que estão nos assistindo, possa chegar àqueles que mais sofrem, aqueles que causam os sofrimentos, que ainda estão num nível de consciência um tanto quanto inferior, um tanto quanto complicado ainda, que precisam de uma elaboração, e o que nós trazemos dentro de nós ainda, que também precisa ser melhorado. Porque todos nós somos espíritos imperfeitos, necessitados, e contamos, né, e precisamos da vossa ajuda e dos teus mensageiros para nos auxiliar nesse processo de mudança, de melhora para um mundo de regeneração, um mundo feliz. Muito obrigado por tudo, que assim seja.